Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. Pouco antes de selar o retorno ao país, Jorginho viveu um período de reflexão intensa. Entre uma breve licença no calendário europeu e o desejo antigo de reencontrar as arquibancadas brasileiras, o volante percebeu que estava diante de uma decisão capaz de redefinir sua trajetória. Dois gigantes do futebol nacional, Flamengo e Palmeiras, colocaram propostas sobre a mesa, cada uma carregando promessas distintas. O que parecia apenas uma escolha esportiva acabou se tornando um processo de redescoberta pessoal. Enquanto ainda defendia o Arsenal, o meio-campista aproveitou alguns dias de folga para revisitar o ambiente do futebol brasileiro. Essa passagem, que inicialmente seria discreta, transformou-se em um ponto de virada. Segundo ele, o impacto de pisar novamente em solo nacional, ver a energia das ruas e sentir a pulsação dos torcedores serviu como um chamado. No entanto, tudo ganhou outra dimensão quando experimentou de perto o ambiente rubro-negro. Ele relatou que somente quem atravessa os portões do clube e testemunha o cotidiano daqueles que o compõem entende, de fato, a potência que sustenta a instituição. O Palmeiras, adversário do Flamengo na final da Copa Libertadores marcada para um sábado decisivo em Lima, também demonstrou interesse sólido. A disputa entre as duas agremiações, consideradas as mais estruturadas do país neste momento, poderia ter conduzido a negociação para qualquer direção. Porém, Jorginho admite que, apesar do respeito absoluto ao projeto alviverde, a resposta parecia se formar dentro dele antes mesmo do desfecho das conversas. O jogador afirmou que foi tomado por uma convicção difícil de ignorar, a de que o Flamengo carrega uma força simbólica quase impossível de ser traduzida em palavras. Segundo suas próprias reflexões, a dimensão do clube não se explica apenas pela história centenária, pelos títulos acumulados ou pela massa de torcedores espalhada por inúmeras regiões. Há algo adicional, uma atmosfera que envolve, exige e, ao mesmo tempo, inspira. Ele acrescenta que desejava retornar ao Brasil em um momento em que pudesse entregar o melhor de si. Depois de consolidar uma carreira sólida na Europa, sentia que estava preparado para proporcionar atuações de alto nível e retribuir a confiança de uma torcida que costuma cobrar com intensidade, mas que, quando acolhe, o faz com devoção. Para ele, viver esse ambiente agora, com maturidade e capacidade física para desempenhar em altíssimo rendimento, tornou-se um fator determinante. Assim, sua decisão não se baseou somente na estrutura esportiva, embora ela exista em escala extraordinária, mas também no significado emocional de vestir uma camisa que carrega o peso de milhões de vozes. Em suas palavras, a grandeza rubro-negra se impõe. E, diante disso, a escolha se tornou inevitável. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Nas primeiras horas da noite de ontem, um vídeo curto e enigmático começou a circular pelas principais redes sociais do Brasil, envolvendo o nome de Bruno Henrique de maneira explosiva, a tela preta, a voz firme e a legenda direta, por isso estou saindo. Bastaram para incendiar o coração rubro-negro, acendendo o primeiro pavio de um possível terremoto dentro do CR Flamengo. O clima era de mistério absoluto, nada que lembrasse o habitual anúncio via assessoria, nada de contagem regressiva institucional, apenas o jogador, com olhar tenso e voz pausada, deixando a deixa para que o mundo se perguntasse: ele ainda está no clube ou está prestes a virar história? A sensação era de que todos fomos convocados para testemunhar, ao vivo, uma novela que ninguém queria perder. Poucas horas depois, fãs começaram a compartilhar o vídeo freneticamente, espalhando teorias, boatos e corações partidos em sua timeline. A dúvida corroía o ar: por que um atleta com contrato até 2026 recorreria a um vídeo misterioso em vez de um anúncio formal? E mais, será que havia algo nos bastidores? Uma insatisfação escondida, uma oferta irrecusável ou até um atrito interno tão grande que exigisse uma saída dramática?
Cada share, cada comentário chegava carregado de arrepios e expectativa. O mundo rubro-negro prendeu a respiração à espera da verdade. Para muitos, a saída de Bruno Henrique representaria mais do que a perda de um atacante, poderia significar o fim de uma era vitoriosa. Afinal, desde que desembarcou no Rio de Janeiro em janeiro de 2019, ele colecionou títulos, gols e momentos inesquecíveis com a camisa do Flamengo. Era referência, instinto de artilheiro, entregue em cada centímetro do campo. Nos olhos da torcida, era quase impossível dissociar suas jornadas de vida das glórias recentes do clube. O nome Bruno Henrique ecoava nas arquibancadas, nas laranjeiras, nas camisas vendidas, nas discussões de bar e nas memórias de viradas épicas. Promovido de destaque modesto a protagonista absoluto, ele viveu ali talvez o ápice de sua carreira, artilheiro, figura heroica, alguém que assumia a responsabilidade quando o jogo apertava. E mesmo quando as lesões bateram, mesmo quando o rendimento oscilou, sua presença dentro do elenco sempre teve peso moral, psicológico. Muitos acreditavam que ali se forjava não apenas um atacante, mas um símbolo de resistência, paixão e identificação com a torcida rubro-negra. Por isso, a ideia de sua despedida parecia, para várias camadas da nação flamenguista, quase surreal. E o mais intrigante, seu contrato corria até 31 de dezembro de 2026. Os números oficiais nunca foram modestos, o vínculo era longo, os dirigentes jamais haviam demonstrado inclinação real para negociar sua venda, ao menos publicamente. Então por que agora? O que mudou de tal magnitude para que algo tão rumoroso, tão fora da cartilha, fosse necessário? A pergunta ecoava nos grupos de WhatsApp, nas torcidas organizadas, nas redes sociais, sem resposta, apenas especulações desenfreadas. Logo começaram a surgir teorias, talvez uma oferta milionária do exterior, Europa, MLS, Oriente Médio, tivesse chegado na mesa de Bruno Henrique e representasse uma oferta que ele não podia recusar. Talvez fossem promessas de salário acima do mercado, um contrato de longa duração, visibilidade internacional. Ou quem sabe uma proposta indecente, daquelas que não se negocia, dinheiro, prestígio, futuro. Tais rumores causavam tanto fascínio quanto temor em corações apaixonados pelo Flamengo. Outros foram mais céticos, apostavam em desgaste interno, divergências com comissão técnica, mal-estar no vestiário, insatisfação com o ritmo de uso ou até sensação de ter cumprido um ciclo, de querer buscar novos desafios longe da pressão monumental de vestir a camisa rubro-negra. Para eles, o vídeo era menos um adeus motivado por dinheiro e mais um grito de liberdade, um pedido de alívio, uma última chance de respirar longe do peso insuportável da cobrança. Do lado dos companheiros de clube, a inquietação ganhou forma quase instantânea. Jogadores procuravam um pelo outro, trocavam olhares sérios, mencionavam o nome de Bruno com tristeza e respeito. Alguns em particular se mostravam visivelmente abalados nas redes, não por lamentos vazios, mas por fotos antigas, mensagens de agradecimento, promessas de reencontros no futuro. O ambiente parecia carregado de nostalgia antecipada, a noção de que algo grandioso está prestes a terminar rondava os corredores dos treinamentos. Do lado da comissão técnica, o silêncio era ensurdecedor. Ninguém se pronunciava oficialmente, nem o treinador, nem o diretor esportivo, nem o presidente do clube. Nas conversas informais, contudo, surgiam sinais de preocupação. Isso pode desestabilizar o grupo, dizia um membro, temendo desarmonia e insegurança no elenco. Outra fonte, em tom mais pessimista, chegava a admitir, perder Bruno Henrique seria como perder um pilar de confiança, e confiança, no Flamengo, às vezes vale mais que talento. Nas torcidas, o impacto foi imediato. Hashtags começaram a subir com força, hashtag valeu Bruninho, hashtag Bruno sai, hashtag obrigado guerreiro, cada uma carregada de gratidão e dor, como se fosse uma despedida antecipada do atleta que tantos gols vestiu de rubro-negro. Grupos de WhatsApp fervilhavam com recados emocionados, memórias de momentos inesquecíveis, declarações de amor para quem sempre correu, suou, vibrou, chorou com o clube, como se cada centímetro do campo tivesse sido desenhado para os seus passos. Camisetas com o nome de Bruno esgotaram em poucas horas, sites de comércio digital registraram picos de buscas por camisa 7, Bruno Henrique Flamengo, enquanto torcedores comentavam com tom de urgência,
Compro antes que ele vá embora e vire relíquia histórica. Era mais do que compra. Era a tentativa de eternizar um capítulo prestes a fechar, de guardar para si, na memória, algo que talvez nunca mais se repita. Enquanto isso, ex-companheiros de elenco e jogadores que convivem com ele de longa data começaram a publicar em silêncios, fotos antigas, apenas com emojis de coração e palmas, sem legendas. Para os olhos mais atentos, era como se cada clique, cada curtida, cada story fosse um adeus velado, um reconhecimento sem cerimônias, uma homenagem antecipada. O sentimento geral era de vazio iminente, uma espécie de já vai fazer falta. No meio do turbilhão, surgiram vozes pedindo calma, esperem o clube se pronunciar, ninguém sabe se o vídeo é real, uma decisão tão importante não pode ser tomada de cabeça quente. Esse coro mais racional dividia espaço com quem já chorava por antecipação, quem sentia perda antes mesmo da saída. A incerteza parecia cravar garras profundas na alma da torcida, esperança misturada com medo, amor misturado com apreensão. Nos bastidores da mídia, jornalistas se mobilizavam para buscar detalhes. Havia menções de que uma coletiva seria convocada, talvez ainda nesta semana, para que o jogador e o clube esclarecessem. Fontes internas, pedindo anonimato, afirmavam que a diretoria do Flamengo estava surpresa, que não esperava um posicionamento tão abrupto, e que agora corria para montar uma nota oficial. Para muitos, a expectativa era de um vídeo longo, explicativo, ou até de uma carta aberta. Mas até então, só o silêncio oficial marcava o passo. Do lado dos adversários, o burburinho começou a ganhar forma também de oportunidade. Clubes que observavam de longe agora intensificavam o interesse, cabendo a eles vislumbrar um atacante pronto para recomeço, com currículo forte, habituado à pressão, capaz de virar jogos em momentos cruciais. Se o vídeo se tornasse o anúncio de venda, o mercado poderia se abrir num leilão silencioso, e o Flamengo correria risco de perder não apenas um jogador, mas um troféu simbólico. Nos bares, nos grupos de amigos, nas mesas de trabalho, a conversa girava em torno de quem substituiria Bruno, como o time ficaria sem sua presença, quem teria coragem de herdar uma sombra tão grande. Ninguém parecia ter resposta concreta, havia apenas sensação de luto antecipado, de que estava por se encerrar um capítulo belo, longo e intenso. E, ao mesmo tempo, a urgência tomava conta, precisamos saber logo, não podemos esperar indefinidamente, que anunciem de uma vez. Para muitos, a grande dúvida era, será que vamos nos arrepender de idolatrar tanto alguém que pode partir a qualquer momento? Será que qualquer glória justifica um adeus repentino? Porque amor de torcida sempre vem com cobrança, e cobrança, quando não corresponde, vira decepção. A saída de Bruno expunha essa vulnerabilidade do torcedor. Amar demais alguém que veste o manto rubro-negro tem custos, paz, estabilidade, legados se tornam efêmeros. Também havia quem defendesse o direito de Bruno buscar o que quisesse, afinal, carreira de jogador é curta, sujeita a desgaste físico e mental. Muitos lembravam que ele já tinha 34 anos, passagens por cirurgia, momentos de lesão, desgaste no ritmo intenso do futebol brasileiro. Era justo imaginar que ele preferisse partir com dignidade, com história feita, com gratidão, deixando o Flamengo enquanto ainda tinha algo a dar, antes que o desgaste apagasse a chama. No meio desse turbilhão, circulavam convites hipotéticos, clubes do exterior oferecendo contratos mais curtos, salários atrativos, menor pressão midiática. A possibilidade de um recomeço mais leve, sem cobrança por título a cada jogo, parecia sedutora. Para Bruno, pintar a chance de ser protagonista em outro contexto poderia representar a liberdade que talvez ele buscasse, jogar pelo prazer de jogar, longe da loucura de vestir o manto rubro-negro. Enquanto isso, o Flamengo, entre silêncio e especulação, tentava manter a tranquilidade institucional. Nas assessorias, ninguém confirmava, nos corredores do ninho do urubu, portas fechadas, expressões sérias, sussurros desconfiados. Era como se o clube estivesse se preparando para o impacto, para lidar com o choque, para fazer o que fosse necessário caso a saída se concretizasse. Estratégia de contenção, cautela e aguardamento, o panorama era de tensão controlada. Muitos se perguntavam se, ao final, tudo não passaria de um susto, uma jogada de bastidor, uma tentativa de barganha. Talvez houvesse reviravolta,
Talvez as cifras negociadas fossem recuadas, talvez a diretoria cedesse e oferecesse uma proposta mais digna, salários reajustados, bônus por metas, plano de carreira, e o vídeo terminasse por se tornar um aviso dramático, mas inócuo. Essa esperança, ainda que tênue, era suficiente para manter viva a chama da especulação. Mas havia também os que não acreditavam em volta. Para eles, tudo já estava decidido, tudo já tinha sido planejado. O vídeo seria o aviso público, a cortina antes do fim, a chance de Bruno Henrique entregar uma despedida digna, com a própria voz e em seus termos. Para eles, o ciclo rubro-negro se encerrava, e o jogador partiria com dignidade, medalhas no peito e glórias no currículo, pronto para ser saudade e respeito no coração da torcida. Nesse contexto de caos emocional, surgia a torcida silenciosa da esperança, torcedores que pediam uma saída honrosa, um agradecimento sincero, talvez até uma volta no futuro, quem sabe como dirigente, embaixador, ídolo eterno. Eles clamavam para que, se o adeus fosse inevitável, fosse tratado com dignidade, sem rachas, sem revolta, sem desamor, apenas gratidão, respeito e memória. Porque, no fim das contas, ídolos vêm, brilham, partem, mas as lembranças ficam. Nos grupos mais radicais, o luto já era antecipado, planejavam homenagens nos jogos seguintes, camisetas comemorativas, banners, faixas de obrigado, guerreiro, e aplausos que atravessassem gerações. A ideia era transformar sua provável saída em um ato simbólico de gratidão coletiva, cerrar um ciclo com honra, celebrar o que foi construído, reconhecer o que foi dado. Como se o adeus fosse também ato de amor. Apesar de tudo isso, uma certeza pairava no ar. Naquela noite, todos esperavam respostas. O vídeo misterioso era a porta de entrada, mas ninguém sabia qual porta se abriria, uma de despedida, uma de renovação, uma de reconciliação. A incerteza se convertia em chama que queimava a curiosidade da torcida, que fazia o coração bater mais forte, que impedia o sono, que convocava o torcedor a ficar atento até o amanhecer, aguardando o desfecho. E é com esse misto de medo, esperança, saudade antecipada e paixão que o futebol carioca se prepara para um de seus capítulos mais imprevisíveis dos últimos tempos. A figura de Bruno Henrique, durante tanto tempo símbolo de força, entrega e gols decisivos, agora paira como dúvida, rosto da saudade que pode só estar começando. E, enquanto a lua ainda brilha no céu, a torcida rubro-negra mantém o olhar fixo, as notificações ligadas, o coração na garganta, todos aguardando a palavra final, todos prontos para reagir, torcer, chorar ou gritar, conforme venha o veredito. Porque uma coisa é clara, se esse vídeo de despedida se confirmar, não será apenas a saída de um jogador. Será o fim de uma era. E, como todas as eras de glória, deixará cicatrizes, saudades, e uma legião de corações rubro-negros marcados para sempre pelo nome Bruno Henrique. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.